Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. E o tema de hoje vai ser o tratamento medicinal à base de cannabis. E para termos mais informações sobre essa temática, vamos conversar com o Matheus Rempel, que é o presidente da Associação Medicinal de Cannabis aqui de Santa Maria, né? ASCAMED, Associação Canábica Medicinal. Esse é o nome correto, desculpa. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e o espaço. É sempre importante a gente poder falar desse tema. Eu acho que ele é muito relevante, né, para a saúde pública, para a segurança e para diversos temas. Então, eu agradeço o espaço e pelo convite. De verdade, é um prazer. Muitas pessoas, a gente conversava aqui antes do início do programa, né, também uma questão legal que a gente vai abordar, vai tentar abordar, né, não tem como abordar tudo, obviamente, né, somos limitados pelo tempo, mas a gente vai tentar abordar também um pouco da questão legal. Mas, além da questão legal, é uma questão cultural, né? Para as pessoas compreenderem, entenderem, né? Então, para o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando, né? Qual o trabalho desenvolvido pela associação, pela ASCAMED, né? Em benefício da saúde das pessoas, né? Que tem no tratamento canábico, talvez, a sua única alternativa ou a alternativa mais eficaz. Então, eu vou tentar explicar para todos, né? A ASCAMED nasceu há 3 anos. Ela nasceu por conta de que há uns 5 anos atrás eu sofria de dor crônica, eu estava em investigação do caso e eu descobri que eu tinha uma degeneração óssea que eu não sabia o que era. Mas, enfim, durante 2, 3 anos eu fui tratado com opioides, né? E comecei em Paco, fui para metadona, da metadona eu fui para morfina, e da morfina eu fui para morfina na veia, eu fui para morfina em gota em casa para poder controlar, e aquilo ali, enfim, estava me fazendo mal. Eu comecei fora do Brasil, né? Tanto consegui fechar meu diagnóstico como o meu tratamento com cannabis, ele começou fora do Brasil. Eu, desde o primeiro dia, eu tive um efeito que eu nunca tinha tido em outro opioide ou qualquer remédio, né? Para controle da dor, que é a sensação de não ter dor sem estar dopado, né? Sem aquela sensação de tu não estar funcional. Ele me tira a funcionalidade. Então, desde aquele momento, eu peguei, trouxe para o Brasil, vim para cá e comecei a tentar fazer o meu tratamento aqui, né? Daí eu peguei, agilizei os papéis e quando eu orcei, o tratamento era R$5.000 por mês. E daí eu falei, não tem como. Pedi para a União pagar, entrei com um processo, né? Falei com o meu advogado, entrei com os laudos, receitas, pedi para o Estado me custear esse tratamento. O Estado alegou que não existe eficácia comprovada, né, no tratamento de cannabis no meu caso, é um caso raro, e falou que seguiria ofertando o que está dentro da rede SUS, que seriam, né, opioides como a morfina em gota. E aí, depois disso, eu fui falar com um amigo meu como que a gente poderia fazer, ele era advogado, ele falou, tua saída é plantar, eu comecei a plantar, todo mundo viu o efeito muito positivo em mim, fazendo óleo para mim, e as pessoas me pediam muito óleo, mas muito. Minha mãe tem dor, minha tia tem dor, minha avó tem dor, e eu sabia e eu nunca dei. Eu falei, isso é desvio da finalidade da HC, eu não posso te ajudar. E daí eu tentava ajudar colocando, né, tentando ajudar a importar, tentando ajudar, ninguém conseguia. E daí todo mundo começava a falar comigo com problema e saía da conversa comigo com o mesmo problema, eu não conseguia ajudar essas pessoas. E aí, com o mesmo amigo meu advogado, eu peguei, fui questionar ele, e, enfim, começamos a pesquisar e a gente encontrou, né, associações. Ele falou, isso é um modelo que talvez funcione. Só que eu não tenho conhecimento técnico, então eu vou procurar alguém que tenha o conhecimento técnico jurídico para te auxiliar e tu começa, né, a empreitada. Eu juntei alguns amigos meus que tinham, né, o mesmo viés e a gente fundou a ASCAMED em 2022, né? Ela nasceu para isso, né, para preencher essa lacuna na qual o Estado não preenche, porque ele não regulamentou o tratamento com cannabis, né? Ele nunca regulamentou esse tema desde a proibição, que tem mais de 100 anos. Então, esse tema, ele existe essa lacuna, né? E ela não é preenchida por nada no Estado, porque o Estado não custeia via judicial, e judicializar não é acesso, né? Não é que tu tem acesso ao tratamento, tu está judicializando para conseguir um direito constitucional. Mas a ASCAMED nasceu para isso, né? A ASCAMED nasceu para preencher essa lacuna, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento com cannabis de forma mais segura, mais eficaz, né? E que tenham isso em fácil acesso. E quantos associados hoje a ASCAMED tem e como é que é, de fato, a operacionalização do tratamento que a ASCAMED proporciona, né, para os seus associados, né, para o telespectador entender como é que é o trabalho efetivo da ASCAMED? Claro. Então, hoje a gente atende mais de 900 famílias, né, no Brasil inteiro.
Eu acredito que mais de 80% seja dentro do estado do Rio Grande do Sul, boa parte, é a maioria suprema. E a gente funciona da seguinte forma: aqui em Santa Maria a gente produz a semente, né, com duas plantas fêmeas, mas tu reverte uma, aplica o pólen, ela produz a semente. Essa semente a gente produz na sede campestre. Lá na sede campestre, essa planta, né, ela é colocada em sacos de muda, depois ela é transplantada para o chão, ela cresce, floresce, a gente colhe, vai secar ela. Isso tudo também na sede campestre. Depois disso entra o processo laboratorial. Com a inflorescência seca, tu vai triturar ela, tu vai lavar em álcool de cereais, depois tu vai pegar, vai filtrar esse álcool de cereais com a matéria vegetal. Esse álcool de cereais filtrado, tu vai colocar num processo de evaporação numa temperatura que evapore o álcool e não prejudique, né, não degrade o extrato. Então tu evapora todo o álcool, tu fica com esse extrato puro e bruto. Aí com esse extrato puro e bruto, tu faz o processo de descarboxilação, que ele não transforma canabinoide CBD em THC. O que ele transforma é CBDA em CBD e THCA em THC. O que isso significa? Por exemplo, se tu pegar uma flor de cannabis e tu comer ela não tem efeito, porque teu corpo ele não consegue sintetizar a molécula ácida, na forma ácida. Ele sintetiza na forma ativa. E a forma ativa, um exemplo clássico disso, quando tu pega e tem a combustão do cigarro, ali naquele processo ele está fazendo esse procedimento, ele está descarboxilando e a fumaça tu está, né, com ela descarboxilada, digamos assim. Então tu faz esse procedimento para transformar a CBDA em CBD, THCA em THC, CBD, enfim, né, as moléculas ácidas em formas ativas, e depois disso isso é analisado, né, através de uma parceria de uma pesquisa que a gente faz dentro da Universidade Federal. São pesquisadores que analisam exatamente a composição de extratos, né, contendo fitoterápicos da família Cannabaceae, que são da cannabis. Então, esse extrato analisado, depois ele volta com o resultado e ele vai ser diluído. Por quê? Porque depois de analisado, tu sabe exatamente a concentração que ele tem. Depois que tu dilui, tu pega os teus frascos prontos, os lotes, tu retira uma amostra e de novo tu faz outra análise para saber se tu acertou a composição. Esse frasco analisado, depois de diluído, ele está pronto para distribuição. Ele vai receber um número de lote que tem a rastreabilidade de quem são as plantas que constam nele, quando que elas foram colhidas, quando que elas foram analisadas. Então, tu tem essa rastreabilidade e é por conta disso de que a Ascamed também produz a semente, para que a gente tenha o controle da rastreabilidade da semente. Porque se a semente estiver errada, tudo vai estar errado. Né? Um exemplo clássico disso, a gente tem planta que ela é alto CBD e planta que é alto THC. Se tu colocar a planta errada no lugar da extração errado, tu vai alterar o teu extrato. Então é por isso que a gente detém o controle de produção dessa semente e é basicamente, né, em termos muito resumidos, claro, como a Ascamed funciona. Então, para que o telespectador entenda, né, a cannabis, né, para ser falado de uma forma bem popular e acessível, é maconha, né, digamos assim, né? Aipim e mandioca. É maconha. E existe a planta macho, a planta fêmea, que aí tu iniciou a explicação, né? Mas com relação à questão do frasco, tá? É feito frasco. Mas, por exemplo, assim, tu de repente tem um tratamento, uma outra pessoa para outra questão ou para outro nível de dor precisa de um outro tratamento. Não é uma coisa estándar para todo mundo, né? Gostaria que tu explicasse isso. Não, total. Exatamente. Então, a gente, né, trabalha 3 tipos de óleo, que é o alto CBD, o equilibrado e o alto THC. Eles significam basicamente exatamente o que estão dizendo. Ele tem maior concentração de CBD, menor concentração de THC. O outro tem igual concentração de CBD e THC, ele é equilibrado, e o outro tem maior concentração de THC que CBD. O meu tratamento para dor crônica, ele é com alto THC. Então, o meu tratamento ele é feito com alto THC. Como que a gente sabe que a gente acertou? Com as análises. Né? A gente sabe que... E aí o médico vai te analisar, vai prescrever o que é melhor para ti. Essa receita vai ser enviada para o acolhimento da associação. O acolhimento da associação vai lançar esse pedido para a farmácia vai localizar o lote que tem que sair e de qual concentração que tem que sair, disponibiliza para entrega e ele é enviado para a casa do paciente, com a receita, com o termo do associado assinado. Então, todos os pacientes que a ASCA atende, todos eles assinaram um termo de associado e todos eles têm também uma receita de um médico com CRM válido atestando qual o óleo que deve ser atendido para eles. E
com tudo isso, né? Isso tudo, inclusive, também está anexado no processo judicial, que a ASCA busca o direito do cultivo também. Uhum. E uma outra questão, assim, tu mais ou menos falou no teu histórico, na motivação, mas eu acho que é importante retomar essa questão. Hoje em dia, no Brasil, existe em algum lugar do Brasil o tratamento canábico, né, medicinal, pelo SUS ou ele pelo Sistema Único de Saúde, né? Ou ele é só, os que existem são só de forma particular? Assim, via SUS nacional não existe, né? Ele não tem essa distribuição via SUS nacional. E existem alguns estados e municípios que buscaram formas, através de projetos de lei, que distribuem isso através de algum modelo, né, de projeto de lei, né? A Armação de Búzios é um exemplo disso, de um município que conseguiu distribuir via SUS. A gente tem o estado de São Paulo, que fez um projeto de lei que, inclusive, ele foi praticamente até o final, mas ele trancou por conta do impacto financeiro, né, que eles não teriam verba para iniciar agora, mas que não teria nada de errado no projeto de lei. Só, efetivamente, o estado de São Paulo não detém hoje a verba para poder fazer esse projeto. Mas existem alguns municípios que estão andando, né? João Pessoa, na Paraíba, também tem distribuição via SUS. A gente tem clínica canábica via SUS em Ribeirão Pires, em São Paulo também. Então, a gente tem já alguns modelos, né, de sucesso, cases de sucesso nesse sentido. E é o que, enfim, eu já até fiz em outras falas dentro da Câmara, de que quando se há, né, uma vontade política, sim, é possível sim fazer regulamentação, tanto municipal como estadual e, inclusive, né, obviamente, federal, de regulamentação da distribuição de cannabis no SUS. E com relação aos profissionais, por exemplo, existe já um leque mais ampliado de profissionais que prescrevem esse trabalho? Por exemplo, aqui em Santa Maria e região, eu sei que vocês têm um profissional, né? Como é que é essa questão assim dos profissionais? Como é que é essa questão na classe médica, digamos? Ainda está mais ou menos evoluído ou isso também precisa evoluir? Isso aí tem partes, digamos assim, que é o Conselho Federal de Medicina, ele não é muito a favor do tema. Ele já lançou notas dizendo que é contra o tema. Então, vários médicos eles têm medo de começar a receitar, por conta da nossa ausência de regulamentação, por conta de falta de apoio do Conselho Federal de Medicina. Há uma insegurança jurídica, Exato. Em cima do médico, né? E isso, inclusive, fere alguns princípios, assim, digamos, né, da liberdade do médico que ele tem de prescrição. Mas a gente nota uma crescente. Eu me lembro que quando a gente começou, era 1% dos médicos, menos de 1% dos médicos no Brasil prescreviam. Eu lembro que a última que eu vi estava em 2%. Né? Porque, tipo, a gente cresceu. 100%. Dobrou. Deu 1 para 2%. É muito pouco. É muito pouco. Pouco médico prescreve bem, pouco médico tem conhecimento. Mas é por ausência, né, por uma falta de conhecimento sobre o tema. Um exemplo é as faculdades de medicina deveriam, né, pesquisar muito mais sobre isso, ter cadeiras sobre isso, ter aulas, né, sobre isso. Então, eu vejo uma crescente, tá? Ele tem muito pouco, são raros os médicos, bastante médico, inclusive, diz para não fazer, para não usar, mas eu noto uma crescente. Eu acho que a gente avançando em temas, né, de projetos de lei, tema da própria regulamentação da Anvisa, o Conselho Federal de Medicina conseguindo, né, reconhecer esse uso medicinal e criando, né, digamos, um campo mais seguro para os médicos, eu acho que seriam os principais passos para a gente conseguir andar melhor nesse sentido. A Ascamed, por exemplo, quantos médicos, né, hoje tem essa parceria, não sei se dá para dizer assim, com a Ascamed para fazer essa prescrição, que fazem essa prescrição, né, que acreditam nesse modelo de tratamento? Então, assim, no total são mais de 30. O que a gente faz? A gente, quando, né, um médico entra em contato conosco, a gente apresenta, né, o nosso funcionamento, os nossos produtos, né, os nossos medicamentos, e a gente se coloca à disposição para, enfim, criar essa ponte. E a gente, que nem eu te falei, tem mais de 30. Não é algo que, por exemplo, o nosso objetivo é mostrar o que a gente tem, e se for a melhor opção para o paciente, a gente quer atender. Senão, o objetivo é que o paciente tenha a melhor opção possível, tu entende? Então, eles trabalham com várias associações, então é bem aberta, digamos assim. Tu falaste que a Ascamed, né, atende em torno de 900 famílias, né, que a grande maioria está no Rio Grande do Sul, mas existe também, né, um percentual fora do estado. Tu saberias me dizer, por exemplo, quantas pessoas hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil
né, fazem o tratamento medicinal através da cannabis? 700 e alguma coisa, 700 e poucos mil fazem no Brasil tratamento com cannabis. 120 a 150 mil fazem através de associações. E existem hoje no Brasil 260 associações, mais ou menos, 40 com direito de cultivo, mais de 200 ainda não. 7 mil no Rio Grande do Sul, então... 700 mil no Brasil. 700 mil no Brasil. 120 a 150 são atendidos por associações. Associações canábicas. Associações no geral. E são 260 associações, mais ou menos, e 40 delas detêm o direito de cultivo já. E como é que foi o caminho para essas associações, hoje essas 40, conseguirem esse direito de cultivo, que é o que a Ascamed está pleiteando, né? É bem um tanto quanto simples, digamos. Tu plantar, tu tem que produzir, tu tem que estar fazendo essa atividade, né? E tu tem que atender todo mundo com receita médica, tu tem que ter um CNPJ, tu tem que abrir um processo para pedir, para reconhecer esse direito de cultivo. São jurisprudências, né? É uma associação que conseguiu em João Pessoa, na Paraíba, depois disso outra conseguiu no Rio, depois conseguiu em São Paulo, e assim foi indo. Hoje a gente tem 40 associações já com direito de cultivo, mas é isso, tu preenche uma lacuna de que na verdade é um direito constitucional, que é o direito à saúde, e que ele não é preenchido pelo Estado. A gente está ali para cumprir uma lacuna de que acaba sendo, inclusive, ela é do Estado, né? Então, é nesse direito à saúde que é embasado, né, todo o direito de cultivo, porque todos os pacientes têm prescrição médica, todos, né, assinam um termo de associado, e tu é uma associação de pacientes e tu é sem fins lucrativos. Né? A Ascamed não é minha, a Ascamed não é de alguém da diretoria. Eu estou como representante da Ascamed, mas a Ascamed é uma organização sem fins lucrativos que foi criada para democratizar o acesso à cannabis. Ela vai existir enquanto a gente não tiver um acesso democrático, seguro e social para todos. Isso que eu ia te perguntar. A Ascamed ela não tem fins lucrativos. O fim dela exatamente é proporcionar, de forma associativa, esse tratamento medicinal para as pessoas que necessitam, os associados. Exatamente, é o acesso à saúde. A gente está aqui para garantir esse acesso. E é totalmente, sem fins lucrativos, não existe distribuição de resultado, não existe lucro, não existe nada. E, digamos assim, uma outra questão, né, que chama a atenção e que recentemente tu tiveste aqui na Câmara para tratar, não só dessa questão, mas também dela, e essa questão, né, esteve até nos jornais, na mídia local, que foi uma ação policial / judicial, né, da Polícia Federal, onde foi apreendido várias mudas, enfim, né, óleos, né, tanto na sede campestre de vocês, que eu acho que é em Caçapava, como aqui em Santa Maria. Eu queria que tu falasse assim, o que motivou, né, e qual é a interpretação de vocês dessa ação e como é que ela está hoje em dia, né, em que pé está, digamos assim. Então, foram mandados de busca e apreensão, né, no meu nome para pegar equipamentos eletrônicos meus, né, tanto na minha residência pessoal quanto lá na sede campestre da Ascamed, e se entendia de que aquele cultivo era... Inclusive foi noticiado durante a operação, às 9h11 saiu da manhã a notícia, e a notícia dizia a seguinte frase, né, o responsável pelo cultivo detinha autorização judicial para produzir, mas em diferente local e em menor quantidade do que visto, digamos. Significa o quê? Que era como se eu, Matheus, estava usando o meu habeas corpus pessoa física, que eu tenho para plantar para mim, o meu tratamento, e usava isso e produzia em um lugar diferente do meu apartamento, ou seja, lá fora, e em maior quantidade. Né? Não era para mim, era para 900 pessoas. E se enquadrou esse cultivo como meu, pessoa física. E que eu fazia a atividade de tráfico, né, que não faz sentido nenhum, e não se sabia, né, quando chegaram lá, que aquilo ali era da Ascamed, que aquilo ali era de uma associação que atendia 900 pessoas. Porque se tu parar para pensar, 900 pacientes, 902 plantas, foi o que eles encontraram, não é muito, é pouco. Tu entende? Tipo, a gente estava em final desse ciclo, inclusive. Então, essa busca e apreensão foi isso. A gente demorou muito para ter acesso ao inquérito, muito mesmo. A gente foi ter ontem, hoje é dia, não lembro, mas, enfim, foi ontem, faz um dia, né? A gente demorou mais de 3 semanas para ter acesso ao inquérito.
E o que o inquérito diz é basicamente isso, de que, né, e agora virou, digamos, porque, vamos supor assim, eles não sabiam da existência do processo. O processo que corre esse criminal, ele é na 2ª Vara Judicial de Caçapava do Sul. O processo judicial das Camédia é na 3ª Vara Federal de Santa Maria. Eles são em várias diferentes. Foi o juiz de Caçapava do Sul, ele não tinha acesso ao processo da 3ª Vara Federal até ter acontecido a apreensão, a busca e a apreensão. Então, foi, né, enfim, algo um tanto quanto, digamos assim, mal estudado, né, mal investigado nesse sentido, porque se confundiu um cultivo associativo com um cultivo totalmente ilícito, irregular de pessoa física, destinada para outros fins comerciais ou qualquer outra coisa nesse sentido. A leitura policial foi nesse aspecto, a Ascamed está judicialmente já, né, recorreu todas as instâncias, a gente está em Porto Alegre para tentar falar enfim, ver como que a gente pode fazer, porque a gente recorreu aos desembargadores, né? Ele está em 2ª instância agora, o processo, para que a gente possa efetivamente ter o direito de cultivo e essa segurança, né? Que a gente trabalhe em um limbo jurídico, de que fica uma ação discricionária da polícia, que ela pode entender como algo ilegal por simplesmente uma ausência de regulamentação, sendo que, enfim, não escolhemos o caminho que estamos fazendo por opção. E sim por falta de opção, né? A gente não é um ato de coragem a gente plantar e pedir o direito de cultivo. É porque realmente é a única forma de fazer. Não é porque a gente queria e porque a gente acha legal. Não, pelo contrário. Nenhum de nós queria que fosse assim. A gente queria que tivesse uma regulamentação que dissesse como fazer. Não tem. A gente está fazendo essa função do Estado, a gente está aqui, a gente está atendendo as pessoas, somos sem fins lucrativos e tudo que precisa para constituir uma associação a gente tem. Então, né, não foi porque a gente quis isso, então, né, dizer que a gente fez da maneira errada, não, a gente fez da única maneira que existe, a única. Então, é isso. Para que, né, que seja garantida a transparência, primeiramente, e o contraponto, né, o programa está sendo gravado em 9 de abril, né, e a Polícia Federal, enfim, aqui o programa está com as portas abertas, né, para também, se necessário, se a Polícia Federal achar necessário, né, dar a sua versão sobre essa situação, né, garantindo o contraponto, né, que é muito importante no jornalismo e numa sociedade democrática. Tu falaste da questão da Anvisa, né? Vocês têm um processo contra a Anvisa, queria que tu explicasse mais, que é tipo assim, tentando provocar a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, para regulamentar esse cultivo para o tratamento medicinal, é isso? Exatamente, até se tem no inquérito, né, uma pergunta, algum desses investigados detém autorização sanitária para a produção de cannabis na vida? Ninguém tem, é óbvio, porque não existe, né? A gente processa, o processo é contra a União e a Anvisa, e a gente pede para a Anvisa nos regulamentar. E que uma proteção jurídica exista, né, judicial, para que a gente não seja confundido com exatamente o que aconteceu. Então, o que a gente pede para a Anvisa é bem isso, não é nos escondermos e dizermos, não, ó, ninguém pode saber o que a gente está fazendo. Pelo contrário, a Anvisa, a gente está aqui, nos fiscaliza, me diz como fazer e a gente corre atrás. Mas a Anvisa, em todos os casos, de associação em todos, ela se posicionou como alguém que não é quem deveria regulamentar esse tema. Ela se declara, eu vou botar entre aspas, ela se declara, tá, incompetente para regulamentar esse tema. Ela entende que a regulamentação dela, ela englobaria somente importação, que é a atual. Então, ela declara que não é dela. Em todos os processos ela fez isso. Mas a gente está pedindo para a Anvisa nos regulamentar. Esse é o pedido. Então, hoje, por exemplo, a importação, um exemplo, uma pessoa X quer fazer o tratamento canábico, ele pode, é autorizado ele importar, só que é caro, isso. Exato. Não, se tu tiver dinheiro, é tranquilo, vai chegar na tua casa, bem tranquilo, vai chegar pelos correios, vai chegar lá dos Estados Unidos, vai chegar de algum país, mas tu consegue muito tranquilo, não tem problema nenhum. Para essa fatia da população está quase que regulamentada. Eles não estão sofrendo nenhuma opressão. Claro. Nenhuma. O problema é a acessibilidade para quem não tem recursos financeiros, né? Tu também outra pauta, né, que tu tratou aqui com as comissões de saúde, né, e meio ambiente também e também na comissão de cidadania e direitos humanos, foi a questão
de que, bom, se já não existe uma regulamentação federal, o município de Santa Maria, segundo o que tu colocou, né, teria e tem a competência para criar uma legislação municipal, digamos assim, regulamentando o cultivo de cannabis para o tratamento medicinal. Poderia nos dar exemplos de países que já têm essa regulamentação e de municípios aqui no Brasil que têm essa regulamentação e como mais ou menos funciona? Assim, não é o município ele não vai conseguir entrar numa regulamentação de cultivo. Isso entraria numa esfera que eu acredito que é federal, né? Não tenho a parte técnica para te dizer. Mas ela pode e deve, inclusive, né, criar projetos de leis que contemplem esse acesso. Um exemplo disso, Angra dos Reis, né? Búzios. A Armação de Búzios, ele tem uma política de distribuição que foi, inclusive, destinada via SUS. Os pacientes do município da Armação de Búzios, eles recebem via SUS, eles têm uma parceria com a UFRJ para controle da qualidade e tem uma parceria com uma associação para a distribuição do medicamento. Então, é possível tu criar política pública que englobe isso dentro do teu município. Tu vai ter que fazer um estudo, obviamente, né? Ribeirão Pires, em São Paulo, tem a primeira clínica canábica do SUS. Tu vai lá, os caras vão te prescrever com um médico do SUS que é de graça, tu vai ter o medicamento de graça, tem fisioterapia, tu entende? Tem toda uma gama de serviços de saúde numa clínica pública, que é canábica. Então, existem formas de tu fazer, tu não vai regulamentar um cultivo para que exista uma decisão, uma forma administrativa para te fazer, mas tu cria políticas públicas que englobem isso, que tragam essa pauta para cá, e que tu consiga distribuir de alguma forma. Tu consegue garantir esse acesso. Mas, Matheus, deixa eu te perguntar. Por exemplo, nesses locais, o remédio ele é importado e distribuído ou ele é plantado, que nem o processo que você faz? É que nem o processo que você faz. Isso. O governo adquire da associação e distribui via SUS. Então, de certa forma, a plantação ela é regulamentada, ela é aceita. Sim, não, total. Eles reconhecem, obviamente, o direito de cultivo associativo, né, como uma forma de ser passível. Obviamente, existem, né, um exemplo lá, tu precisa da decisão, do despacho, né, autorizando. O que eu acho que, assim, Rio Grande do Sul logo não vai ter só a Ascamed, né? Já existem várias associações e várias delas vão correr atrás desse direito de cultivo, né? Assim como, enfim, várias pelo Brasil inteiro. Então, é necessário que a gente crie políticas que englobe isso e que a gente não fique importando, pagando muito mais, o governo vai gastar muito mais e o resultado não vai ser tão eficaz. Isso é comprovado clinicamente, né, através de que canabinoides isolados não funcionam tão bem quanto a planta inteira extraída, que é o que a gente faz, né? O canabinoide sintético, no laboratório, ele não tem um efeito tão bom quanto o da associação e ainda por cima a importação tem a limitação de 0,3% de THC. O que, enfim, não, né, eu também sou contra, eu sou paciente, a minha autorização é para alto THC, a minha receita é para alto THC. Então, ela tira, né, várias patologias e pessoas que têm necessidade de THC de um tratamento eficaz e coloca num CBD isolado que não vai funcionar. Restringe. Para que quem está nos acompanhando entenda. Por exemplo, todo o tratamento hoje que vocês fazem é através de óleos, né? O óleo extraído através da planta da cannabis. Não dá barato algum, né? Não, né? Para que a população entenda assim da questão da drogadição, que às vezes o pessoal pode dizer, não, mas maconha, não, o tratamento ele é que vamos pensar assim, né? O dá o barato, morfina dá barato? Não. Mas tira dor, mas te deixa sonolento. Sim. Tem alguns efeitos colaterais? Sim, como todo e qualquer medicamento. Que se usado em dose errada, sem acompanhamento médico, pode ter efeito colateral? Sim. Se tu pegar e tomar meio frasco de morfina, que é para tomar 5 gotas, tu vai ter um baita efeito colateral. Se tu tomar todo o frasco inteiro, provavelmente tu morre, inclusive, de overdose. A cannabis tu vai ter efeito colateral em sobredose, tu vai ter efeito colateral se tu tomar muito, enfim, como qualquer medicamento. O que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E isso daí quem garante a segurança fica com o profissional de saúde que está te acompanhando. Então, o médico ele não vai te receitar algo para te dar barato. Ele vai te receitar algo para controlar o que está te acometendo. É insônia, é dor, é ansiedade, enfim. É em cima do que tu tem, ele vai fazer um cálculo em cima da dosagem e vai procurar não mirando o teu barato. Ele não é o barato o objetivo. O objetivo é que tu fique bem.
e é encontrar esse lugar que tu tá bem e usar ele como tratamento. Então, de novo, né, a gente entendeu o poder que tem o paciente nisso. Porque se tu simplesmente tomar mais comprimido do que devia, em qualquer medicamento ele vai fazer mal. Mas é basicamente isso. Não, eu fiz até de uma forma jocosa, né, falando barato, né, mas é popularmente dizer mesmo, né, porque as pessoas podem ter essa dúvida, né, não, importante. Porque ainda existe, né, alguns tabus com relação à maconha, né. Então a ideia do tratamento é isso, é a questão da saúde, nada além disso. Então é só para ficar bem claro, né. Outros países, de repente, que hoje o tratamento canábico é autorizado, é liberado. Tu falou que iniciou o teu tratamento fora do Brasil, né? Que exemplos de países tu poderia nos dar também para de repente a gente fazer esse comparativo com o Brasil, né? A Europa eu vejo ela muito bem avançada nesse sentido, né? A gente pega como exemplo Espanha, Holanda, deixa eu pensar. Itália está começando, mas a Itália estava um pouco mais restrita, mas já tinha os primeiros movimentos. A gente tem Estados Unidos, Canadá muito avançado, muito avançado. Os Estados Unidos tem a questão, né, da independência dos estados, então tipo tu pega a Califórnia e tu pega um estado que pode e outro que não pode, então tem essa confusão, mas os Estados Unidos de maneira geral assim, ele está bem avançado nesse sentido. Índia também está bem avançado nesse sentido. Então tem inúmeros países, né, cada um foca numa parte, tem gente que focou na parte construção civil, engenharia, fibra, né, a parte mais do cânhamo industrial. Teve gente que focou mais no CBD, teve gente que focou no mercado como um todo, né, o exemplo da Califórnia, mas são estratégias, entende? Tipo... E aqui na América do Sul, por exemplo, o Uruguai, a gente sabe que é um país que tem uma política mais liberal na questão, né, do cultivo, né? Enfim, também essa questão da medicina canábica no Uruguai ou em outro país aqui da América do Sul, da América Latina, já está mais avançada? Eu acredito que, assim, ele tá, mas o Uruguai ele errou em algumas partes, digamos assim, da regulamentação, que foi quando ele colocou o CBD meio sozinho. Tem uma regulamentação muito boa no Uruguai, mas de CBD, e muito restrito o THC. Só que o que aconteceu? O mercado inteiro inflou de CBD. E daí o CBD no Uruguai ele não vale muito, tu entende? Tipo... Queria que tu explicasse essa questão CBD e THC, né, para que eu... Tá, CBD e THC são os dois principais canabinoides da cannabis sativa, que é a planta da maconha. O THC é quem tem o psicoativo, que é o que dá o barato. O CBD ele não tem psicoativo. Porém, eles dois, a gente tem algo no nosso sistema, né? Tu tem toda a equipe, todo mundo tem, ainda que a pessoa nunca tenha usado cannabis na vida, tem um sistema endocannabinoide, que ele tem dois receptores, CB1 e CB2. O CB1 está conectado com alguns órgãos específicos e o CB2 com outros órgãos específicos e com funcionalidades específicas, né? Então, quando tu usa o CBD, ele interage nesses órgãos e nesses lugares. Quando tu interage com o CB2, THC nesses lugares. Então, depende da tua patologia, tu precisa mais ou do THC ou do CBD. E isso daí, todos os corpos, né? Independente de tipo... O CBD, ele é mais seguro. Imagina a tua linha de bem-estar como assim, tu vai subindo com CBD e daí tu encontra uma espécie de platô assim e daí tu segue dando sobredose de CBD. Tu vai ficar aqui. Tu não vai nem aumentar, nem baixar. Tu vai que nem quando tu gasta à toa. Mas ali, tu ficar parado, tá? O THC, ele vem, né? Tu vai aumentar a tua curva de bem-estar, daí tu encontra um lugar de melhor e daí ele... Se tu seguir aumentando a dosagem, ele começa a descer a tua qualidade de bem-estar e ele tem um efeito, inclusive, a curva em U que falam. Que é o quê? Que é quando tu pega e tu fica até pior. Se tu pegar e tomar uma super sobredose. Então, aí encontra, digamos, o risco. O CBD tem efeito colateral? Quase nada. Ele te dá sono, às vezes. O THC tem efeito colateral? Em sobredose tem. Entende? Então, a maior diferença deles é essa, né? Segurança laboratorial. Assim... Se todo e qualquer remédio que se tomado em sobredose der algum efeito colateral, a gente tiver que fazer a mesma regulamentação que a gente faz na cannabis, não podemos botar nenhum remédio nas prateleiras. Porque todos têm. Se eu tomar 10 paracetamol, eu vou ter algum efeito colateral? Vou. Óbvio. Tu entende? Então, isso não justifica. A gente, inclusive, tem a cannabis como algo que é impossível ter overdose. É impossível. Tu pode tomar 3 frascos, 10% THC... tu vai provavelmente passar mal. Mas é isso, sabe? É o que tu falou há pouco agora. Tudo é a questão da dose, né? E a questão do tratamento, o foco
é restritamente na questão do bem-estar da saúde, né? Matheus, infelizmente chegamos ao final do programa. Queria te agradecer por todos esses esclarecimentos, né, que é muito importante, né, para a sociedade, né, ter noção dessa questão. É algo novo, de certa forma, né, mas é importante a gente trazer informação sobre esses assuntos. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, agradeço todo mundo que está nos acompanhando também, né? E eu acho que de lição que a gente tem assim vamos, né, pesquisar, falar sobre, e esse espaço é muito importante. Então, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado à equipe da TV Câmara, né, pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode ter conhecimento das principais ações aqui do Parlamento Municipal através das redes sociais da TV Câmara e também do nosso canal 18.2 e do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria. Até o próximo Câmara Entrevista.